Muito bem, nação, bora para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal. O Mengão está viajando para Porto Alegre para poder fazer a partida contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro nesse domingo às 11 horas da manhã. E o técnico Jorge Sampaoli provavelmente deve fazer algumas mudanças na escalação do Flamengo. Ele que costuma sempre mudar e colocar sempre os melhores jogadores em campo na partida contra o Nublense pela Libertadores da América. Vimos a entrada aí do Marinho e do Vidal. Mudanças que ele fez, né, no meio de campo ali do Flamengo. Vamos ficar de olho para essa próxima partida agora. O técnico Sampaoli está começando a dar uma mudança no Flamengo. O Flamengo já começou a reagir, dar sinais de que começou uma melhora. Vamos ficar de olho nesse momento e vamos trazendo as informações do Flamengo. Já chega, nação, deixando o seu like é muito importante, pois apoia sempre o trabalho do canal. E se você não é inscrito, eu convido você para você fazer parte aqui da nossa família do canal Meu Mengão React e você está recebendo todas as notícias sempre do Flamengo, tá bom? Crédito desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. Para o Rio, já estivemos com o Cícero Melo, agora estaremos com a Roberta Barroso falando do time do Sampaoli, do Flamengo. Sampaoli fazendo o seu segundo jogo comandando o Flamengo, o primeiro pelo Campeonato Nacional contra o Internacional lá no Sul no domingo. Outro jogão, Roberta, boa tarde. Verdade, tudo bem, Plihal? Boa tarde para você, para todos os amigos e amigas desse Sport Center, também para o fã de esporte. Exatamente, o novo Flamengo de Sampaoli está se preparando para esse primeiro compromisso no Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Internacional domingo, 11 horas da manhã, no Beira-Rio. O treino aconteceu agora na parte da manhã, está ali nos finalmente. A atividade começou 9 horas da manhã no Ninho do Urubu. Agora, então, os jogadores já estão terminando. O time se reapresentou ontem, depois da vitória contra o Nublense na estreia de Sampaoli, né, pela Conmebol Libertadores, vitória do Flamengo, e aí hoje também mais um treinamento. Ele não tem muito tempo para treinar essa equipe, para esse jogo pela Libertadores também teve apenas 2 treinos, um só com o elenco completo, e agora isso se repetindo. O que a gente pode trazer para o fã de esporte? O Gabigol, ele deixou o jogo contra o Nublense com dores nas costas, inclusive ele passou ali pela zona mista, nem falou com a imprensa, disse que estava sentindo dores, saiu até um pouquinho mais devagar e ele ficou sentindo essas dores o jogo todo, porque logo no comecinho teve uma dividida com o goleiro do Nublense, mas ele treinou normalmente ontem, participou de todas as atividades que os companheiros fizeram na reapresentação e hoje também a gente sabe que o Gabigol participou normalmente do treinamento, então não vai ser problema para o técnico Sampaoli. O Davi Luiz também deixou o campo, mas com dores na coxa. O Pablo até perguntou para ele o que foi, o que você está sentindo, ele falou que estava sentindo a coxa, foi substituído pelo Rodrigo Caio, mas o Davi Luiz também participou normalmente das 2 atividades, sem restrições, está à disposição. O Arrascaeta já vem fazendo trabalhos individualizados no campo, mas ainda falta um pouquinho, deve retornar à equipe no início de maio, grande expectativa da torcida pela volta desse jogador. E aí fica a dúvida como é que o Sampaoli vai escalar então esse time no domingo contra o Nublense. Novidades, foi com 3 zagueiros, colocou o Vidal na linha ali de frente dos zagueiros, o Marinho pela direita, apostando ali em velhos conhecidos nessa estreia e colocou a dupla Pedro e Gabigol. E aí, no domingo, será que Pedro e Gabigol vão jogar juntos? O Sampaoli, na entrevista de apresentação, falou que às vezes eles vão jogar juntos, às vezes não. Na Libertadores foi o dia do sim, agora fica aí a expectativa para esse jogo de domingo, se os dois jogam juntos, lembrando que o Pedro foi melhor na partida, foi o protagonista, marcou 2 gols e o Gabigol ali teve mais alguns erros de finalizações. É isso então, Plihal, esse é o noticiário do Flamengo se preparando aí para essa primeira partida do Sampaoli no Campeonato Brasileiro. Volto com você. Obrigadíssimo, Roberta. Essa dúvida será eterna, ou pelo menos enquanto o Sampaoli estiver no Flamengo. Se a dupla estará em campo, iniciará o jogo. Quem está em campo, ou melhor, na orla do Guaíba, é o nosso Gustavo Berton. Sobreviveu a skates e patinetes para falar do dono da casa neste jogo de domingo, 11 da manhã. Aí em Porto Alegre, no Beira-Rio, recebendo o Flamengo, o Internacional. E o que o Inter traz de novo para essa partida? Mano Menezes está armando o time de que maneira, Berton? A gente falar, uma nova atualização do Internacional, só para você ter uma ideia do tamanho desse jogo, tá? 35 mil colorados já garantiram presença naquele check-in que você faz antes do jogo.
Então já tem 35 mil garantidos no Beira-Rio. A nova projeção do Inter é de 45 mil torcedores para esse jogo contra o Flamengo domingo pela manhã. Jogaço, o Inter vem de vitória, é sempre uma atração ver o time do Flamengo, somente agora com técnico novo, enfim. E para esse jogo, o Mano Menezes está carregando algumas dúvidas a respeito principalmente do ataque. Luiz Adriano ou Alexandre Alemão, eles estão brigando por uma vaga no ataque do Internacional. O Luiz Adriano, você sabe, deixou o campo vaiado contra o Metropolitanos, não tem agradado o torcedor, e por outro lado, o Alemão é um xodó da torcida, junto com o Pedro Henrique, talvez o jogador que o torcedor mais pede, mais gosta, e ele entrou e fez o gol da vitória. Então os jogadores brigam por ali, o Mano acabou um treino agora há pouco no CT Parque Gigante, que é aqui pertinho, obviamente com os portões fechados. Qual é outra alteração no time que ele pode fazer? Desmanchar o esquema com 3 atacantes na frente, que vinha jogando tanto no Campeonato Brasileiro na estreia contra o Fortaleza quanto na Libertadores da América, e colocar um homem a mais no meio-campo para auxiliar o Alan Patrick na armação das jogadas. Quem é que briga por essa vaga? O Carlos Depena e o Maurício. O Depena, inclusive, entrou na Libertadores e o Maurício vem se recuperando de uma lesão no quadril, já ficou no banco de reservas, inclusive a grande tendência para voltar ao time do Internacional. Esse jogador no meio-campo aí desmancharia lá na frente o esquema com 3 atacantes. O Campanharo é um jogador que entrou bem, se falou, mas é difícil que o Mano coloque ele assim como titular numa partida tão importante, pode dar sequência para o Baralhas e principalmente para o Johnny, protegendo um pouco mais o setor de meio-campo do Internacional. Esse é o Colorado que vem para esse jogo contra o Flamengo. Vale a pena destacar ainda uma notícia de ontem à noite. Mário Fernandes, lateral direito, pediu dispensa do Internacional, alegou problemas particulares, não joga mais pelo Inter. O Inter já divulgou uma nota oficial, diz que vai ser indenizado, estava tudo em contrato, enfim. Ele tem histórico, né, Pirral? Lá no Grêmio, sumiu por 4 dias, recusou a jogar na seleção brasileira e agora quis rescindir o contrato com o Internacional. Sobre Mano Menezes, rapidamente, que completou um ano de Inter na quarta-feira. Recebi a informação que 2 clubes do Brasil procuraram o Mano. Até o Mendel já falou que foi o Corinthians, o outro o Atlético Mineiro. Fez uma proposta e consulta pelo Mano Menezes. O Mano levou essas propostas para a diretoria do Internacional, diz que fica no Inter até o final do contrato, 2023, que é justamente onde vai também essa diretoria do Inter, que vai tentar a reeleição no final do ano, mas o Mano garantiu que fica até o final. Para ele é uma dívida que ele tem com o torcedor do Inter em cumprir o seu contrato. Mano, Inter, torcida, tá tudo pronto esperando se jogar no domingo, viu, Plihal? Muito obrigado, Berton. Ótimo trabalho para você ainda nessa sexta-feira e ótimo final de semana também com esse jogaço no domingo às 11 da manhã. Na verdade, 2 grandes jogos envolvendo os gaúchos nesse final de semana, né? E esse especial, 11 da manhã, o Inter recebendo o Flamengo. Mano Menezes, será que ele está com mais cartaz fora nesse momento do Internacional do que no próprio Colorado, Mar? Pode ser. A diretoria do Atlético nega, mas assim, de pé junto, né? Que tenha procurado o Mano. Pode ser, Plihal, porque tem um desgaste natural do trabalho no início do ano. Mas eu acho também um desgaste que nos convida à reflexão. O jogo é no Beira-Rio. A última vez que o Inter perdeu no Beira-Rio foi em junho do ano passado. Teve eliminação nos pênaltis, é verdade, tal, jogando em casa. E de lá para cá, o Inter teve 6 derrotas totais. Em junho do ano passado, disputando o Brasileiro, Pode falar o que for, mas historicamente o time do Mano Menezes perde pouco. Sim, e o Inter perdeu muito pouco. O Inter perdeu para o Grêmio, teve eliminação para o Caxias, que foi nos pênaltis, né? Mas perdeu para o Grêmio. E, gente, é dos times que, vamos lá, quer fazer um ranking? De um tempo para cá, de junho do ano passado, do período do Mano para cá, deve ter sido um dos times que, acho que só o Palmeiras menos derrotas tem. Acho que só o Palmeiras perdeu menos. E é muito difícil o jogo para o Flamengo. Acho não, só o Palmeiras perdeu menos. Com certeza. Nem precisa fazer tanta pesquisa. Não precisa fazer, assim, né? Não. É muito difícil ganhar do Inter no Beira-Rio, o jogo é muito complicado. Agora, é óbvio também que a chegada, a presença do Sampaoli, a presença dele, os caras estão trabalhando. Os caras querem vencer. Como disse o Abel, recentemente a gente viu a entrevista dele, eu nunca vi um jogador que entrou em campo para perder. Os caras querem vencer. E está iniciada uma nova etapa, uma nova relação. Aí eu quero saber da Mari. Eu escutei visões opostas em relação à estreia do Sampaoli, a vitória na Copa Libertadores. Teve gente que disse, com um certo exagero, já é um outro time, jogadores com outra postura. E outros que disseram que, se fosse o Vitor Pereira à beira do campo, teria sido vaiado com o desempenho que o time teve. A tua visão qual é?
O desempenho não iria acontecer de um jogo para o outro. Sim, mas postura, impossível. Iniciativa de jogo. Não, mas eu acho que o Flamengo teve. Eu acho que o Flamengo teve. Mais do que vinha um time tendo. desorganizado, sim. Ainda é um time desorganizado, ainda erra muita coisa, ainda precisa de ajustes, mas foi um time que competiu e buscou muito mais a vitória, né? Ficou muito mais, inclusive, no campo adversário. Então, acho que sobre falar de desempenho ou nesse extremo, já tem o dedo do técnico, poucas coisas, pontualmente. Podemos ver o desempenho de jogadores específicos, caso do Marinho, dando assistências, né? Eu acho que agora, para esse jogo contra o Inter, e a partir de então, né? Aí a gente vai conseguir entender um pouquinho mais, com o tempo de treinamento, já mais habituado ao grupo, a gente já, por exemplo, vai conseguir ver comparativo do outro jogo. Manteve isso, não manteve? Fulano, enfim. Mas não vou nem para o extremo do nada, nem para o extremo do tudo. E recentemente, né, curioso desse duelo, que existe, eu também não vou exagerar em dizer que é uma rivalidadezinha que seja. Mas, no último título brasileiro do Flamengo, o Internacional não foi campeão por centímetros. No jogo contra o Corinthians. E o Flamengo perdendo para o São Paulo no Morumbi. Exatamente, é verdade. O São Paulo jogou contra o Inter do Cudê. Perdeu por 1-0 lá, gol do Thiago Galhardo, quando ele foi técnico do Atlético, em um jogo muito bom. Coletivo muito bom, jogando em cima do adversário, obrigando o Inter a se defender muito, mas o Inter descobriu um espaço e fez um gol. Ele sabe quem é o Inter. Ele conhece. Isso é uma outra coisa. Ele se prepara muito para os jogos. E eu acho que tem muito pouco tempo para executar. Mas para entender, a teoria ele sabe toda. Mas para executar no campo, a ideia do Flamengo contra o Inter... Como que o Galo do São Paulo se portou contra o Inter? Em cima, jogando no campo de ataque. Jogando no campo de ataque, como foi a característica dele, com pontas abertos, com envolvimento, diferente do que ele fez no Maracanã contra o Flamengo. O Atlético ganhou do Maracanã no Flamengo também, contra o Flamengo, mas com um gol contra do Felipe Luiz jogando lá atrás. Foi o único jogo do Brasileiro de São Paulo que ele jogou lá atrás. Nos outros jogos, o Atlético do São Paulo tentou jogar. Por características dos times, consequentemente dos seus treinadores, ou dos seus treinadores, consequentemente dos seus times, Mari, não fossem os torcedores colorados que, pelo que disse o Berton, vão lotar o Beira-Rio, será que a gente vai olhar para o campo e vai achar que o dono da casa é o Flamengo? Não, acho que não. Assim, acho que em alguns momentos pode até acontecer. Mas eu imagino uma trocação até que interessante. Assim, o Inter precisa muito, né, do resultado também, do desempenho. Mas tem conseguido uns ajustes que podem colocar o time num lugar melhor, né? Muito por conta do que a gente viu no meio da temporada passada para o final. Termina muito bem o campeonato, né? Termina a todo momento brigando. E como vocês bem ressaltaram, pouquíssimas derrotas. Então, não imagino a bola Flamengo o tempo inteiro e o Inter lá atrás. Então tá aí, nação, essas foram as informações então do Flamengo. Vamos ficar ligado na possível escalação do técnico Jorge Sampaoli, porque ele não costuma, pelo menos quando ele treinava o Santos e treinou o Atlético Mineiro, ele não costumava repetir muito a escalação. Para cada equipe, ele montava um time, né? Então vamos ficar de olho. Na partida contra o Nublense, ele escalou Marinho e Vidal, que são peças que ele já conhece, né? Já trabalhou junto. Vamos ver agora para essa partida do Internacional. Então é isso daí, nação. Deixa o seu like, vai nos comentários rapidinho, já coloca o seu palpite para essa partida. Se inscreva no canal se você não é inscrito e daqui a pouquinho a gente se vê no próximo vídeo.